bem-vindas a mais uma reunião de estudo bíblico e oração da Igreja Evangélica Batista em Moreira da Maia. E vamos dar início ao nosso culto, como habitualmente, dirigindo o nosso louvor para o nosso Deus, cantando um cântico maravilhoso é meu Jesus. Maravilhoso sim, maravilhoso sim, maravilhoso sim, é meu Jesus, é Rei e Salvador do mundo Criador, maravilhoso sim, é meu Senhor, é rocha eterna, Rei prometido, onipotente Deus. Quero adorá-lo, para sempre honrá-lo, maravilhoso sim, é meu Jesus. Amém? E agora o número 136, mais um cântico de louvor. É preciso que saibas que Deus é amor. 6. 136. É preciso que saibas que Deus é amor. Ele quer salvar-te, deu seu filho por nós. Vem a Ele, não temas, Ele vem para que viva. É preciso que saibas que Deus é amor. É preciso que saibas que Deus é amor. Ele quer salvar-te, deu seu filho por nós. Vem a Ele, não temas, Ele vem para que vivas. É preciso que saibas que Deus é amor. É preciso que saibas que Deus é amor. E agora vamos ler a palavra de Deus, Salmo número 104, a partir do versículo 24. Um salmo também que nos incentiva ao louvor e à adoração ao nosso Deus. Então, atentemos naquilo que a palavra do Senhor nos diz sobre o nosso Senhor. Salmo 104, versículo 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das riquezas. Assim é este mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fogo, morrem e voltam para o seu pó.
Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, de louvor. Como diz aqui o salmista, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nosso Deus e Pai, é com alegria e gozo e satisfação que nos encontramos uma vez mais reunidos aqui para te prestar culto, para te adorar, para louvar e bendizer o teu nome. Tu és o Deus Altíssimo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, conforme nos ensinas aqui neste Salmo, Senhor. E por isso nos curvamos perante Ti, porque a nossa vida está nas Tuas mãos. O nosso respirar, a nossa existência depende de Ti, Senhor. Ó Deus, também a nossa salvação está nas Tuas mãos. E por isso te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor, por este tempo que podemos entregar a Ti. Abençoa cada um que está aqui esta noite e abençoa também aqueles que à distância nos acompanham. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza neste culto, pois nós o entregamos a Ti pelo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, bem-vindos a todos uma vez mais a mais um culto de oração e estudo bíblico e quero saudar também aqueles que nos acompanham à distância, de norte a sul do nosso país, também fora, e é com muita alegria que estamos também em comunhão convosco. Recordo lá os irmãos de Jegueira, que ainda não têm o seu pastor, por isso esses irmãos, irmãs e também amigos da Igreja Batista em Jegueira, nós saudamos nesta hora, assim como todos os outros irmãos e irmãs que estão conosco. Para dizer que no próximo domingo, às 4h30 da tarde, teremos a nossa reunião de estudo bíblico, teremos o nosso culto dominical, próximo domingo, 16h30, e recordo da importância e da necessidade de confirmarem a vossa vinda para podermos reservar o lugar e assistir e participar no nosso culto. E próxima quinta-feira, a nossa reunião de estudo bíblico e oração às 21 horas. Estes são os anúncios que tinha para transmitir e vamos agora prosseguir, uma vez mais, cantando para o nosso Deus, mais um cântico de louvor, desta vez o número 156. 156. Desde o amanhecer até ao sol pôr, louvarei o nome de Deus. Amanhecer até ao sol pôr, louvarei, louvarei de Deus. Desde o amanhecer até ao sol pôr, louvarei, louvarei nome de Deus. Aleluia, louvai a Deus, todos louvem ao Senhor, louvai o nome de Deus. Aleluia, louvai a Deus, todos louvem ao Senhor, louvai o nome de Deus. Amém? Então o amanhecer já passou, estamos no sol pôr, louvarei o nome de Deus. Glória ao seu nome. E agora vamos ler a palavra do Senhor. Estamos a prosseguir
e a acompanhar os passos de Israel, da nação, a caminho da terra prometida, e agora, depois lá da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, vamos agora fazer uma leitura bíblica em Êxodo 31, versículo 12. Então diz assim a palavra do Senhor. Isto é a continuação das instruções e das leis do Senhor ao seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá. Por qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E foi realmente aqui que terminou a entrega das leis do Senhor e com o resumo delas, os 10 mandamentos, naquelas 2 tábuas de pedra, como nós bem sabemos. Antes de termos o nosso tempo de oração, como é normal, vamos ainda louvar ao Senhor com mais um cântico, desta vez o 153. O amor de Jesus, nós iremos também estudar na mensagem de hoje. O amor de Jesus. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor, alto é, transponível, profundo também, mas acessível a sua extensão. Senhor, grande amor. Outra vez. É maravilhoso o amor de Jesus. É maravilhoso o amor de Jesus. É maravilhoso, Senhor. Grande amor. Tu és intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão. É incomparável, Senhor. Grande amor. Grande amor. Muito bem, agora vamos ter o nosso tempo de oração. A seguir iremos meditar na palavra de Deus. E vamos aqui mencionar motivos de oração. Nós continuamos a orar ao Senhor pela pandemia
portanto, que o Senhor possa cessar esta pandemia, haver responsabilidade e também proteção do Senhor, não apenas para nós, mas também nossas famílias. Também temos estado aqui a orar pelos estudantes que estão a concluir os seus estudos e também à espera das notas finais. Que o Senhor possa trazer a todos bons resultados e assim possam prosseguir os seus estudos. Também aqui um assunto muito importante que vai ter portanto, uma ocorrência na próxima semana, alguém do meu conhecimento que precisa de oração acerca de emprego. Que o Senhor possa trazer a ajuda necessária para manter o seu emprego neste tempo tão difícil. Para Deus nada é impossível. E também os empregos a nível geral, das famílias, que neste tempo de pandemia as coisas podem tornar-se mais difíceis, mas que o Senhor possa trazer a estabilidade e o sustento às famílias. Orar também pelas férias. Esta é uma altura em que alguns já iniciaram, outros vão iniciar em breve as férias. Que o Senhor possa trazer o descanso necessário, para isso é que servem, e também proteção, uma vez que geralmente vai-se para lugares onde afluem também outras pessoas de todo o país e até do estrangeiro, e é necessário ter esse cuidado por causa da transmissão do vírus. O pastor David Lupe está praticamente a um mês, pouco mais de um mês de regressar a Portugal. Ele está a contactar as igrejas, também proteção, e que ele possa alcançar os objetivos que o levaram lá, para sustento do seu trabalho missionário. Em breve também a missionária Aurora vai também aos Estados Unidos. Então, do pastor Roberto José Santos, em que um familiar é um irmão da esposa, mais exatamente, que morreu pelo vírus a semana passada. Então, aqui infelizmente na nossa rua, ontem ocorreu uma tragédia mesmo, em que uma família, mãe e filha, portanto morreram, e que o pai possa encontrar consolo nesta tragédia. Perdeu esposa e filha. Orar pelas igrejas em Portugal, pelas famílias. Temos orado aqui também pela família Pouzinho. Que o Senhor realmente lhes traga
a vitória e a solução para o problema que enfrentam. Sim. Então, pela saúde do irmão João Pozinho. Se há mais algum assunto que queiram referir. Também pela saúde do irmão Agostinho Ladeira. Vamos aqui orar por esta família e de sua esposa, a irmã Silvina. Muito bem, então. Sim. Portanto, a irmã Elvira e o irmão Manuel, que estão a assistir lá na zona de Aveiro. Orar pelo nosso país, as autoridades. Muito bem. Lá da América do Sul. Martin. Então, saudamos o irmão Martin Regino, que está lá na América Central. Ele tem planos para vir como missionário para Portugal. Esteve aqui conosco há um tempo atrás. Precisam também de muita oração para ele e para a sua família. Muito bem, então também, como há pouco falámos, as igrejas em Portugal, de norte a sul do país, também os nossos irmãos nos Estados Unidos. Temos orado aqui pelo pastor Alan e irmã Bárbara, também pela família Ronnie e Cindy Elder, e também Herbert e Linda Greg. E os outros irmãos e irmãs também que nos acompanham. Então vamos ter este tempo de oração. Se algum irmão ou irmã quiser vir aqui à frente e referir a algum destes assuntos, eu vou tirar o casaco porque o tempo aquece a vida. Senhor, te agradecemos por mais um dia que nos deste, Senhor, por esta quinta-feira, Senhor, onde podemos vir à tua casa, Pai, onde podemos ter esta porta aberta, Senhor, para estar a tua palavra, Senhor, e louvar o teu santo nome, Pai. E te queremos agradecer, Senhor, por estes santos que tu tens dado à nossa igreja, Pai, e que possas usar-nos, Senhor, neste local, Senhor, que nós, em todas as nossas ações, Senhor, tudo o que fazemos, Senhor, que possamos ser luz, Senhor, que possamos ser o sal da terra, Senhor, que possamos ter um bom testemunho, Senhor, e eu te peço, Senhor, pelos ausentes, Senhor, que os possas trazer à tua casa, Pai, que possas os auxiliar, Senhor, em qualquer que seja o problema, Senhor, e tu possas auxiliá-los, Pai. E queremos pedir, Senhor, pela família Pauzinho, Senhor, que tem vindo a sofrer muito, Senhor, com os problemas que são trazidos pela vizinhança, Pai. E Pai, que tu possas libertar, Senhor, esta família, Senhor, que tu possas trazer paz às suas vidas, Senhor, e que possam, Senhor, entregar tudo nas tuas mãos, Pai, e que possas fortalecê-los, Senhor, pois por vezes, Senhor, quando somos expostos, Senhor, tantas dificuldades, Senhor, acabamos por ficar quebrantados, Senhor, espiritualmente, Pai. E te pedimos, Senhor, que
Tu os possas fortalecer nesse aspecto, Pai, e que, Senhor, que também possas ser com a saúde do irmão João, Pai, que tu este servo, Senhor, que tem servido tanto, Senhor, no acampamento Castelo Branco, Monte das Oliveiras, Pai. Um sítio, Senhor, que todos os anos, Senhor, os jovens podem ir várias vezes lá, Senhor, está a tua palavra, Senhor, conhecer outros jovens, Senhor, na fé, Senhor, e Pai, que possas dar-lhes forças, Senhor, e bom ânimo, Senhor, para continuar, Senhor, a manter, Senhor, este espaço, Senhor, que tu usaste, Senhor, para alcançar muitos, Senhor, muitos jovens, Senhor. E Pai, que também te pedimos, Senhor, por todas as igrejas que tiveram de se adaptar, Senhor, às circunstâncias atuais, Pai. E tu nunca faltou, Senhor, a tua palavra, Senhor, e Senhor, que tu possas proteger cada um, Senhor, que estão aqui presentes, Senhor, e os que participam, Senhor, nos cultos, Pai, que não haja qualquer tipo de exposição, Senhor, ao vírus, Senhor, e que possa ser um tempo abençoado para todos, Senhor, quando vamos à tua casa, Pai. Pedimos, Senhor, por esta família, Senhor, aqui da nossa rua, Pai, o engenheiro Viana, Senhor, que está sozinho agora, Senhor, perdeu a sua família mais próxima, Senhor, que possas, Senhor, possas dar ânimo, Senhor, e que ele possa vir a conhecer a tua palavra, Senhor, pois é a alegria das nossas vidas, Senhor, quando tudo está tão escuro à nossa volta, Pai. E te pedimos, Pai, que por muitas outras pessoas, Senhor, que passam, Senhor, por pressões, Senhor, dificuldades financeiras, todo tipo de problemas, Senhor, em que possam vir a dar término, Senhor, à vida, Senhor, à dádiva que nos deste, Senhor, que é poder respirar, Senhor, viver, Pai. Que, Senhor, que nós que podemos dar bom uso desta dádiva, assim, enquanto estamos cá, Senhor, através, Senhor, usando-nos, através de espalhando a tua palavra, Senhor, que nós possamos, Senhor, ambicionar isso todos os dias, Senhor, e estar mais próximos de ti, Pai. Agora te pedimos, Senhor, por o resto deste culto, desta reunião de oração, Senhor, que possamos colocar todos estes motivos, Senhor, possamos orar a Ti, Senhor, somente neste momento, Senhor, pois Tu te agradas, Senhor, com falar connosco, Pai. Pedimos, Senhor, que também abras agora os nossos corações, Senhor, para o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ainda ter aqui mais alguns assuntos de oração. Senhor Deus, queremos rogar-te e suplicar-te, Senhor, por aqueles que estão em maior aflição, maior necessidade, como aquele meu conhecido, Senhor, em termos de emprego. Ó Deus, auxilia-o, ajuda-o, Senhor, para que na próxima semana aquilo que for feito possa contribuir para que ele possa permanecer com o seu trabalho, o seu sustento, Senhor. Tenha compaixão dele, da sua família. Senhor, para ti nada é impossível. O que é impossível aos homens é possível para ti, Senhor. Senhor, também queremos lembrar o irmão Martin Regino, que o abençoes lá no seu país, Senhor, na sua família, na sua igreja. Guarda-o, protege-o e tu possas mostrar-lhe, Senhor, o teu plano para a sua vida no futuro, tendo em conta agora esta pandemia, Senhor. Pai Santo, também queremos lembrar o pastor David Lupe, nos Estados Unidos. Protege e guarda nas suas viagens e abençoa no encontro com as igrejas para que possa alcançar o sustento
para o seu ministério missionário em Portugal. Abençoa também a igreja em Jogueira, os irmãos, as irmãs, nossos irmãos na fé e nossos amigos também. Abençoa cada um deles, fortalece os seus corações, estando agora sem pastor, Senhor, temporariamente. Oramos pelas autoridades do nosso país, pelas suas decisões, para que tudo possam fazer para que o teu nome, Senhor, possa continuar, mesmo nesta pandemia, a ser proclamado, como tem sido até aqui, Senhor. Senhor Deus, consola também a família do irmão Roberto, pastor José Santos, que também estão de luto pela perda do seu familiar por causa do coronavírus, Senhor. Prepara também a viagem da irmã Aurora, irá partir no próximo mês, muito em breve, até final do ano, também para contactar as igrejas lá para o seu sustento como missionária em Portugal, Senhor. Oramos pelas nossas famílias, os mais vulneráveis, pela saúde de cada um deles, pelas igrejas, de norte a sul do país, Senhor, e também pelos nossos irmãos lá fora. Ó Deus, tudo entregamos nas Tuas mãos, suplicando o Teu cuidado, Senhor, e suplicando agora também que nos dirijas na meditação da Tua Palavra, que é a verdade. Em nome de Jesus, oramos e pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então vamos agora abrir as Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Avançamos mais um capítulo, terminamos já o capítulo 4. E agora, capítulo 5. Muito bem, então vamos ler aqui a palavra do Senhor. Diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se tinha retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui, então,
Hoje o tema da nossa mensagem é a cura de um homem inválido no tanque de Betesda, em Jerusalém. Portanto, começando lá no versículo 1, nós vemos Jesus a viajar de novo. É importante nós estudarmos os Evangelhos e fazê-lo com cuidado e podemos ver e observar os movimentos de Jesus durante os seus 3 anos de ministério entre nós. Então vemos aqui Jesus que estava agora na Galileia, no norte de Israel, e que vai viajar novamente para o sul, para a capital de Israel, que é a cidade de Jerusalém, na Judeia. Vai viajar da Galileia para a Judeia. E nós vamos ver aqui hoje, uma vez mais, 2 coisas. Vemos a primeira, o poder do Senhor Jesus, que vai curar um homem. E em segundo lugar, vemos aqui o início da forte controvérsia de Jesus com os líderes judeus. Porquê? Por causa do dia do sábado. Este é o terceiro sinal que João descreve aqui no Evangelho que escreveu. E com que propósito é que ele vai descrevendo e nos vai apresentando sinais, milagres. O propósito está lá no capítulo 20, versículo 31, que diz que Jesus fez muitos sinais, estão aqui escritos no livro, mas estes foram escritos, ele diz, para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, quando nós lemos aqui no Evangelho de João a descrição de milagres que Jesus faz, o objetivo é mostrar que estamos perante uma pessoa que é o Filho de Deus, é o Cristo, ou seja, o Messias, que havia de vir ao mundo, e para quê? Para que, vendo aquilo que ele faz, possamos crer que ele é o Filho de Deus. E quem crê, diz, tem vida eterna no nome de Jesus. A primeira lição que aqui temos, versículos 1 até 4, vemos o poder e o perigo da falsa religião. Os capítulos mais importantes do Evangelho de João, se repararem, estão cronologicamente relacionados com o quê? Com as diversas festas do ano judaico. E o Senhor Jesus era judeu, ele não era batista. Ele não era de nenhuma igreja batista, ele era judeu. E por isso, sendo judeu, ele, sendo um judeu fiel, e ele disse, veio para cumprir a lei, ele não faltou, não falhou a uma festa. Festas que Deus tinha determinado na sua lei. E por isso, como um judeu fiel, vemos aqui Jesus e João a falar das festas a que Jesus foi. E vemos, por exemplo, a referência à festa da Páscoa, dos pães asmos, que era geralmente no mês de abril, e vemos isso no capítulo 2, capítulo 6, 11, 12 e 13. Vemos festa dos tabernáculos, que era em outubro, capítulo 7. A festa da dedicação, que era no inverno, e vemos isso no capítulo 10. E também a outra festa que Jesus ia, festa do Pentecostes, que era era mesmo 50 dias depois da Páscoa. Esta festa, vemos Jesus vai viajar, porquê? Por causa de uma festa. E ele, sendo fiel, foi para Jerusalém, que era o lugar central onde decorriam todas as festas do ano judaico. E vemos em versículo 1, depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Aqui não temos a identificação da festa. Mas Jesus foi novamente para Jerusalém. Qual é a importância deste trecho do capítulo 5? A importância é que marca aqui
o início da grande controvérsia que se instalou entre as autoridades religiosas dos judeus, pondo em foco a questão do sábado. E vemos isto também nos outros evangelhos, vemos como Jesus vai cair no desfavor dos líderes religiosos de Israel, e que isso vai aumentando até que, lá no fim, vemos que eles vão entregar Jesus às autoridades romanas e o Senhor Jesus vai ser morto. O que é que nós vemos? Vemos que Jesus não observava os regulamentos religiosos das autoridades como elas queriam que as pessoas fizessem. As autoridades pensavam assim, as regras ou o povo tem que obedecer à lei de Deus desta maneira. E em relação ao sábado, tinham a sua maneira em como o povo deveria respeitar o sábado. E o Senhor Jesus não concordava com isso. E Jesus fazia então coisas que enchia de inveja os líderes. Jesus fazia reivindicações sobre ele mesmo, sobre a sua pessoa, a sua identidade, quem ele era, a sua missão. E as autoridades não acreditavam naquilo que Jesus dizia, achavam que era um exagero, que era mentira, e conseguiram torcer estas afirmações de Jesus, aquilo que ele fazia, aquilo que ele dizia, torcer isso de tal maneira que parecesse e diziam que era uma blasfémia. E por esse motivo vão acusá-lo de blasfémia, vão descarregar sobre Jesus todo o seu ódio e toda a sua antipatia, como nós sabemos. Então Jesus foi para Jerusalém para aquela festa. Versículo 2, lemos: Ora, em Jerusalém, Jesus chegou, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então vemos aqui João a descrever onde é que a ação agora vai ter lugar. É lá na cidade de Jerusalém, junto à porta das ovelhas, que nós podemos ler melhor sobre isto no livro de Neemias, que é um livro que nos fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, e temos lá a descrição de várias portas de entrada e de saída da cidade. Uma delas era a Porta das Ovelhas. E junto e bem próximo dessa entrada na cidade, na muralha da cidade, havia um tanque que tinha 5 alpendres, que era conhecido como o tanque de Betesda. Ora, à sombra deste tanque, o que é que acontecia? Vemos lá, versículos 3 e 4. Nestes, debaixo dos alpendres daquele tanque, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ora, então, à sombra dos alpendres desse tanque, havia uma multidão de pessoas aflitas. Sobretudo, pessoas muito doentes, que esperavam ali uma oportunidade de cura. O texto no grego indica que aquilo que ele esperava e aquilo que está aqui descrito tratava-se de uma crença popular. Uma crença popular. E como é que esta crendice corrente entre a população se desenvolveu? Como todas as crendices que nós conhecemos também aqui no nosso país. Todas as lendas. Provavelmente lá atrás, a uma determinada altura, ocorreu qualquer episódio, qualquer coisa, com alguém naquele lugar, no tanque, e criaram esta crendice de um anjo que descia, agitava a água
e o primeiro que conseguisse entrar na água, depois desse anjo vir e agitar a água, era curado. E então as pessoas viviam nessa crendice e nessa expectativa. E nós sabemos que ainda hoje existem tantos lugares e santuários de cura no mundo inteiro que atribuem propriedades especiais à água ou outras coisas. Naquele lugar, se lá for e se fizer assim, se fizer assado, então pode ter uma cura, pode ter, enfim. Sabemos daquilo que acontece. Aqui bem perto de nós temos um lugar parecido a esse, que é Campa do Preto. E outros noutros lugares. E, portanto, são essas lendas, essas histórias, essas crendices que as pessoas têm. E aqui temos uma delas descrita na Palavra de Deus. Neste caso, então, era um anjo que vinha e diz lá a Palavra de Deus, o fim do versículo 4, o primeiro que entrasse, as pessoas acreditavam, a água sendo movida, o primeiro que entrasse, diz lá, era curado, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isto alerta-nos e mostra-nos o poder que tem a crendice, não é? As pessoas ouvem falar e às vezes nem se investiga, mas ouve-se, crê-se nessa tradição, nessa lenda, e nada demove as pessoas disso. Nada demove as pessoas disso. O poder e o perigo da falsa religião que aprisiona a mente das pessoas, influencia o seu comportamento e geralmente afasta as pessoas da verdade que temos em Deus e em Jesus. Portanto, versículos 1 a 4, temos aqui a descrição desse poder e desse perigo da crendice e da falsa religião. Em segundo lugar, versículos 5 até 9, vamos ver onde é que está realmente a solução para as nossas dificuldades. Está na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. E aqui temos a compaixão e o grande poder do Senhor Jesus Cristo. O poder de Jesus, mas aliado à sua bondade, à sua misericórdia. Lemos lá, versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Temos aqui, então, informação sobre um homem que vai obter uma bênção maravilhosa das mãos de Jesus. Não sabemos a idade do homem, não sabemos qual era a sua doença, não sabemos há quanto tempo é que ele ia àquele tanque, naquela crendice, de ser o primeiro, naquela multidão de pessoas que lá estavam. Vejam, o primeiro, era só um, acreditavam, é só o primeiro que entrar. O segundo já não tem nada, era o primeiro. E então, não sabemos quantos anos havia já que este homem ia lá para a sombra do alpendre do tanque. Sabemos é que ele estava doente havia 38 anos. Não sabemos qual era a doença, mas seria uma incapacidade que ele teria, infelizmente. Mas sabemos, pelo versículo 14, que a enfermidade que ele tinha era em resultado do seu pecado. Porque lá no versículo 14 lemos: depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Já veremos isto mais em pormenor à frente. Mas neste caso temos aqui a doença dele. Jesus disse, olha, então não peques mais, para que não te suceda ainda pior do que aquilo que tu tiveste 38 anos aleijado, incapacitado. Versículos 6 e 7, então estamos a ver aqui o início da demonstração da compaixão de Jesus, do seu amor e o seu poder, lemos, e Jesus vendo este deitado, vemos aqui, o Senhor olhou para ele com amor, com compaixão, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Então, uma vez mais, João, o escritor, mostra-nos aqui
a onisciência de Jesus. Que Jesus sabia tudo sobre a vida daquele homem. Sabia porque é que ele estava doente, há quanto tempo ele estava doente, e o Senhor não precisava que lhe dessem qualquer informação. Tal como antes, Jesus sabia tudo sobre a mulher samaritana. Sabia tudo sobre a vida dela, os seus vários maridos. E porquê? Então este Evangelho, como nós vimos, quer nos mostrar aqui que nós estamos, ao olharmos para Jesus, estamos perante quem? Estamos perante Deus feito homem. Vemos aqui a onisciência de Jesus, que sabe todas as coisas, além do seu poder, que já vimos até aqui, o Senhor a ter poder sobre os elementos, quando transformou água em vinho, poder sobre uma doença grave quase à morte, como vimos na passada lição. E, portanto, isto vai nos mostrar aqui essa pessoa de Jesus. Ele faz aqui a pergunta certa para captar a atenção do homem. Podemos perguntar, mas isso é uma pergunta, queres ficar curado? Bem, o que é que acham que haveria melhor pergunta do que esta? O Senhor não lhe ia dizer, então, como estás? Como é que te chamas? Disse-lhe logo, para captar a atenção dele, para a necessidade imediata do homem, disse, queres ficar curado? Queres ficar são? Então vemos o amor e o interesse de Jesus, vemos que ninguém mais cuidava daquele homem. Como é que nós vemos isso? Ele na resposta, ainda está a sua mente presa à crendice. Sim, eu gostava, mas ninguém me ajuda. Não tenho ninguém. Ninguém me ajuda. Quando a água é agitada, ninguém faz com que eu seja o primeiro a ir para dentro da água. Estou sozinho. Então vemos aqui também o desespero e a solidão aliada à impotência nesta prolongada doença deste homem. Versículos 8, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, depois da pergunta, o Senhor dá as palavras certas, mostra toda a sua compaixão, o seu poder ao dar ao homem 3 ordens. Ordens que mostram o grande poder da palavra de Jesus. O Senhor não tocou nele, apenas falou, poder da palavra de Jesus, poder para curar. Ele curou o outro, o filho daquele oficial do rei à distância. Aqui curou algo que lhe foi pedir com ansiedade. Senhor, vem depressa que meu filho está a morrer. Aqui o Senhor cura uma pessoa que nem sequer lhe pediu nada. Este homem não pediu nada a Jesus. Foi o Jesus que foi ao encontro dele, em amor, em compaixão, em misericórdia. E o Senhor diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. 3 verbos de grande poder. Levanta-te, toma, anda. E a cura é imediata, a cura é total, como são todos os milagres de Jesus. E perante aquela ordem, vejam, pensem, o homem creu logo na palavra de Jesus, ele ouviu, queres ficar são? Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele podia ter ficado, não preciso que venham aqui brincar comigo, não é? Tantos anos. Ele creu imediatamente na palavra do Senhor, confiou na palavra de Jesus, o Senhor deu aquela ordem capacitadora, e aquilo que o homem não pôde fazer durante 38 anos, não tinha capacidade para fazer, estava além da sua possibilidade. Então o versículo 9 diz, logo aquele homem ficou são, logo, quer dizer, imediatamente, tomou o seu leito e andava. Portanto, o milagre foi total, foi completo. Maravilha do amor de Jesus e do seu poder. Em terceiro lugar, temos aqui a impressionante dureza de coração e desprezo dos judeus. Vejam que agora aqui João, escritor, muda aqui um pouco o registro e ele, a seguir à cura, versículo 9, diz, e aquele dia era sábado.
Portanto, ele descreveu aquele milagre e agora vai introduzir o início dessa controvérsia que se instalou contra Jesus. Esta introdução aqui de uma realidade muito importante. Aquele dia era sábado. Então, o que era o sábado para os judeus? O que era o sábado para os judeus? O sábado teve a sua origem na criação do mundo, quando Deus fez o mundo, criou todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1 e também capítulo 2. E nós vemos que depois de Deus criar, Deus fez 3 coisas. Lemos que Deus descansou, depois dos 6 dias de criação, abençoou e santificou esse dia, que era o 7º dia, depois de criar tudo em 6 dias. Então a lei de Deus diz claramente que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. Então, para os judeus, o 7º dia, que é o sábado, era o dia de descanso, para que as pessoas e até os animais descansassem do seu trabalho, restaurassem as suas forças fisicamente, dos seus labores, e também um tempo de comunhão com Deus. Então Deus ordenou isso nos 10 mandamentos, esse capítulo 20, capítulo 31, como lemos há pouco, mas Jesus está aqui a ensinar que inicialmente Deus criou o homem. E depois, por amor a esse homem que ele criou, é que criou o sábado. Então Deus criou o homem e depois, agora vou criar para o homem, ele vai trabalhar, ter o seu tempo de trabalho de 6 dias e agora vou criar para ele um dia de descanso. O sábado existe por causa do homem. E Deus ensina-nos isso claramente na sua palavra. Um dia de descanso, de alegria, para o benefício do corpo, da mente, da alma, das pessoas. Precisamos de um dia de descanso ou não? Precisamos da noite. Aqueles que trabalham de dia, não é? E também precisamos de um dia de descanso. Então Deus fez isso. E se nós lermos, podemos ler muitos outros textos, mas vou ler aqui em Mateus capítulo 12, versículo 10, que é muito interessante, que diz assim, o versículo 9 diz assim, e partindo dali chegou à sinagoga deles. Portanto, o dia do culto a Deus era no sábado, então iam à sinagoga. O que é que acontece? Então estamos no dia de sábado. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? Então, no dia do descanso, que Deus determinou, não podes fazer obra nenhuma. Então, é permitido curar no dia do sábado, dia do descanso? Ouvimos a resposta de Jesus. Ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Versículo 14. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Então temos aqui também Jesus a ensinar o quê? Que se nos cair um animal num buraco ou num poço, estiver ali a morrer, é o dia de sábado, claro que vamos fazer tudo o que for necessário para salvar esse animal. Ainda aí uma pessoa está doente, é sábado, não, vamos deixar passar o sábado, só amanhã, não. Então Jesus diz aqui, mostra que a lei de Deus tem esse propósito, mas que em determinadas circunstâncias de emergência, de misericórdia, então nós podemos exercer e fazer aquilo que for necessário para em qualquer circunstância, e isso não é uma quebra
da lei de Deus de descansar no dia de sábado. Vejam que, por exemplo, lemos isso em Marcos, Jesus curou a sogra de Pedro num sábado. Eles saíram da sinagoga, foram para a casa de Pedro, a sogra estava com febre e o Senhor curou-a. Faria sentido dizer, não, tens de ficar aí o resto do sábado doente, a sofrer, não posso fazer nada. Não faz sentido. Então o legalismo dos homens, dos judeus, das autoridades, ao longo dos anos e dos séculos, o que é que fizeram? Criaram centenas de regras, de regrinhas, de tradições que nada tinham a ver com o plano original de Deus para o dia do sábado, o dia do descanso. E assim, em vez de trazerem alegria e bênção às pessoas, essas regras dos judeus trouxeram foi escravidão, trouxeram tristeza às pessoas. Então Jesus, sendo Deus, foi Ele mesmo que lá atrás deu a lei, toda a lei ao povo de Israel. E Ele está a mostrar aqui todo o seu desagrado, a sua crítica a essas regras ao desobedecer. Ou seja, se há uma pessoa que está doente, que precisa de ajuda, o Senhor não se preocupa que seja sábado. Ele vai, faz o milagre, faz aquilo que for necessário. E os judeus entram aqui em conflito com Jesus porque na sua dureza de coração não pode fazer nada. Não pode fazer nada no sábado, nem curar uma pessoa que esteja em necessidade. E reparem que Jesus podia ter curado este homem, ele estava 38 anos assim. O Senhor podia ter ido lá um dia antes. Ou podia ter ido lá ao tanque de Betesda um dia depois e curá-lo. Era mais um dia ou menos um dia. Mas o Senhor foi de propósito no dia do sábado. Disse ao homem que curou, carrega a tua cama. Isso era considerado levar a sua cama, não é? Um homem que tinha sido curado, carregar a cama, era considerado uma violação da lei de Deus do sábado. Era proibido pelas regras dos judeus que estavam expressas, por exemplo, no chamado Talmud judaico. E por isso Jesus queria mostrar e pretendia que ao menos pudessem aprender que estavam cegos espiritualmente e estavam a dar mais valor às tradições, às regras das pessoas, do que à palavra de Deus. Então, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, o sábado, o dia do descanso para os judeus, era um dia de bênção e não podia ser um peso, uma escravidão. E é isso que o Senhor continua a querer hoje para o seu povo, para nós também. Mas reparem na grande insensibilidade dos líderes judaicos, porque não ficaram sequer contentes ou não fazem uma referência a um homem que esteve 38 anos doente. Só viram foi que ele estava a carregar a sua cama. Portanto, a dureza é realmente impressionante ver esta crítica e não ver aqui uma bênção que foi curar um homem que estava assim havia 38 anos. Versículos 11 até 13, eles vão então, os judeus vão interrogar o homem curado, dizer que ele não podia, vejam, diz lá. Eles dizem no versículo 10, então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leite. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leite e anda. Perguntaram depois, quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, é a razão de haver naquele lugar grande multidão. O homem defende-se, não sei quem foi, não conheço quem foi que me curou, mas essa pessoa que me curou tem poder e tem também autoridade. Foi ele que me disse, olha, levanta-te e leva a tua cama. E eu fiz isso. E é a resposta que este homem curado dá aos líderes judeus. Versículos 14 e 15.
vemos que, algum tempo mais tarde, versículo 14, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Um pouco mais tarde, Jesus vai encontrar este homem no templo. Por um lado é bom ver que o homem foi ao lugar de culto, provavelmente agradecer a bênção da sua cura, mas Jesus lança-lhe ali uma advertência. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Portanto, algum pecado na juventude deste homem tinha causado aquela dura e prolongada doença por 38 anos. A doença dele tinha, como vemos aqui Jesus a dizer, era em resultado de um castigo de Deus por algo que ele fez lá atrás. E Jesus adverte-o, diz para ele ter cuidado para não voltar a fazer a mesma coisa ou voltar a viver uma vida de pecado, diz para não lhe acontecer pior do que aqueles 38 anos de doença. Mas nem sempre as doenças que as pessoas têm são em resultado do seu pecado. Mais à frente iremos ver no capítulo 9, Jesus vai curar um cego de nascença e perguntam-lhe que pecado é que ele cometeu ou os seus pais para ele ter nascido cego. E Jesus disse, nem ele nem os seus pais. Portanto, nós quando vemos alguém doente não podemos dizer, olha, aquela pessoa está doente, está a levar o castigo de Deus por algum pecado que ela cometeu. Nem sempre é assim. E nós não temos onisciência para saber isso. Neste caso, Jesus é claro e diz, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Por exemplo, Paulo, aos Coríntios, no capítulo 11, diz lá, no versículo 30, adverte a igreja de Corinto a dizer que havia muitos deles que estavam doentes, outros que até tinham morrido por causa de pecado que havia nas suas vidas. Mas Jesus também nos ensina aqui que mesmo nas tribulações da nossa vida há um tempo em que Deus vem e nos restaura, e nos perdoa, e nos sara, e nos traz o alívio para os nossos sofrimentos. Precisamos ter sabedoria para entender aquilo que Deus quer e faz nas nossas vidas. Mas devemos ser cuidadosos, porque a palavra de Deus é clara, que nós iremos colher aquilo que semeamos no nosso viver. Versículo 15, vemos que o homem, quando então vê e conhece bem quem foi que o curou e que lhe deu a ordem para levar a cama, ele vai, então, os judeus tinham-lhe perguntado, quem foi que te disse para fazer isso? E ele vai então dizer, olha, foi Jesus que me disse para eu levar a minha cama mesmo no dia de sábado. Há quem ache e quem veja aqui que o homem foi ingrato e agiu com alguma malícia de ir denunciar Jesus, mas outros acham, o texto não nos diz isso claramente, que o homem foi simplesmente até dar testemunho. Olha, quem me curou e depois me disse para levar o leite foi Jesus. Portanto, não podemos dizer que há quem ache que sim, estamos a falar de comentaristas da palavra de Deus. Depois, versículos 16 a 18, temos então a revelação do escritor de João. Por esta causa, então, quando os judeus souberam quem foi que estava a violar aquilo que eles achavam as regras do dia de sábado, que era Jesus, por esta causa os judeus perseguiram a Jesus, vejam, e esta é uma palavra que muito forte, começaram a andar em cima de Jesus em perseguição, mas para o matar, procurando matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Portanto, aqui vemos como começa essa campanha
de ódio contra Jesus que vai durar até a sua morte na cruz. E aqui Jesus vai procurar responder. Jesus respondeu-lhes: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, diz, olha, agora já não era só porque ele quebrantava o sábado no entender deles, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aqui Jesus está aqui como que a fazer duas perguntas muito interessantes. E estamos quase a terminar. Ele estaria a perguntar aos judeus assim, olhem, será que Deus cumpria as leis que fizera? Deus deu a sua lei. Ele é que deu a lei. E será que Deus cumpre a lei que deu? E outra pergunta, será que Deus cumpre a lei do sábado, do descanso? E Jesus está a dizer, olha, meu Pai, Deus, trabalha sem cessar. Deus governa todo o universo. Deus é soberano e é Ele que tem domínio sobre todas as coisas. E meu Pai trabalha sempre. E eu, como sou filho de Deus e sou igual a Deus e sou Deus, também trabalho sempre. E no sábado curo quem precisa de ser curado. E nós temos aqui no versículo 18, temos aí uma das maiores, se não a maior referência, maior declaração sobre a divindade de Jesus Cristo, fazendo-se igual a Deus. Meu Pai, ele diz, meu Pai trabalha e eu também, somos iguais. E mais à frente, como nós sabemos, em João capítulo 10, versículo 30, Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um. E por isso temos aqui o início deste grande ódio dos judeus para com Jesus Cristo, porque preferiam, em vez de mostrar bondade e misericórdia e entender o objetivo verdadeiro das leis de Deus, cingiram-se à letra da lei e criaram regras e tradições que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E se Jesus disse que veio para cumprir, e se ele fazia estas maravilhas socorrendo as pessoas num dia de sábado, é porque ele não estava a transgredir aos propósitos de Deus. Isto é uma lição para nós. Devemos também ser sábios e entender a palavra do Senhor. Portanto, para concluir, apenas em resumo, vimos o poder e o perigo da falsa religião, as lendas, as tradições, as crendices. Vemos a grande compaixão e o grande poder do Senhor Jesus, pela sua palavra, curou um homem totalmente, que havia 38 anos estava a sofrer. E o contrário, a grande dureza de coração e desprezo dos judeus, e como, desprezando a palavra de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, vão odiá-lo e vão persegui-lo. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém. Vamos então concluir o nosso culto. Vamos cantar um cântico. Então, número 151 do livro de Cânticos, que diz, Ele pode. Ele pode. Jesus pode todas as coisas. Ele pode, eu sei que Ele pode, eu sei que meu Jesus pode me guardar. Ele pode, eu sei que Ele pode, eu sei porque já provou ser
para concluir com oração. Graças e louvores te damos, Senhor, por mais um dia que podemos vir à tua casa para te louvar, para te adorar e trazer aos pés do altar as nossas inquietações. Senhor, damos-te graças pelas misericórdias que derramaste sobre nós até aqui, Senhor. E também te agradecemos pela mensagem que trouxeste através do teu servo. Possamos nós sair daqui mais enriquecidos e ter a certeza que Deus pode tudo. Deus é o Senhor do sábado. Jesus também é o Senhor do sábado, porque Ele é Deus. E todos estes exemplos que vêm narrados na Bíblia demonstram isso mesmo. Não há impossíveis para Deus. Portanto, resta-nos a nós levar